Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Nessa aula agora que eu estou gravando para vocês, será nosso terceiro vídeo com o assunto de eletrônica digital, onde nós estamos ensinando um método para você verificar o quê? Como se mede, como se examina os circuitos integrados da linha TTL ou da família CMOS ou da família TTL. Nesse momento, estamos explicando só os circuitos da linha TTL. E vimos no primeiro vídeo que a linha TTL ele trabalha com 5 volts, tem seus níveis lógicos que são aplicados nas portas lógicas, nível L, low, que é zero, que é exatamente zero entre aspas, que é o nível baixo, que varia a tensão de 0 a 0,8 volts, o nível H, que é o nível high, que é 1, que é de 3 volts a 5 volts, aproximadamente isso aí. A linha CMOS a gente não explicou nesse momento, serão em outros vídeos, certo? E a gente viu também no primeiro vídeo e no segundo vídeo, a questão que o CI que está em estudo é esse aqui, ó, TT4LS04, que é um TTL, onde o LS significa Low Power Shockley. É exatamente porque os diodos são Shockley internamente e é um CI de baixo consumo de energia. Veja a simbologia dele. Aqui é a entrada, aqui é a saída, como a gente colocou aqui. Esse CI 74LS04, ele tem 6 portas, certo? Inversoras. E a gente sabe que as portas inversoras, a gente tem que ver tabela verdade para a gente saber como é que as portas funcionam. Veja, a saída é a barra, ou seja, entrando 0, sai 1, entrando nível alto, sai baixo, entrando nível baixo, sai alto. Então ele vai fazer só a inversão aqui, certo? Tem 6 delas. Aqui tiver ruim, você vai ter que trocar todo o CI, porque se estiver usando no circuito as 6, não tem como você consertar ou substituir uma única porta dessa, ok? No segundo vídeo, a gente explicou aqui o método para examinar os circuitos integrados digitais das famílias TTL e CMOS, na realidade CMOS. E mostramos que, primeiramente, você tem que saber a família do CI, que a gente sabe, nesse caso aqui, é o TTL, a segunda, a tensão do trabalho, que é 5 volts, o tipo de porta lógica, que a gente sabe aqui, que é a inversora, a tabela verdade, para a gente saber como é que vai ser a aplicação nível baixo, sai nível alto, se entrar nível alto, sai nível baixo, e agora aplicar atenção nas portas lógicas para poder examinar a sua resposta de funcionamento. Então vamos lá, vamos agora aqui. Pegamos o CI, pessoal, que é o 74LS04, colocamos aqui, e colocamos ele, alimentamos o pino 14, correto? 5 volts, ó, toda a linha de 5 volts, e fizemos o seguinte, pessoal, colocamos aqui um transistor NPN e aqui um PNP. O transistor NPN, certo? A gente sabe que a maior tensão é no coletor. Então eu coloquei um resistor e um LED aqui no coletor. Eu quero, na realidade, testar uma porta lógica dessa, depois a outra, depois a outra. Mas eu sei que a tabela verdade diz, se eu aplicar na entrada nível 0, eu vou ter nível 1. Então veja, vamos supor o seguinte, eu quero que esse LED acenda quando sai aqui um nível. Então veja, vou pegar aqui o nível 2, a porta 2, que liga a saída, né? Pino 2, ó. Vou ligar aqui, correto? Como é que o transistor aqui vai funcionar? Ele só vai funcionar, como ele é NPN, certo? Ele tem que receber uma corrente base alta para poder gerar uma DDP aqui, ó, maior do que 0,7, para poder saturar o transistor, saturar e fechar coletor com emissor, e aí provocar o acendimento aqui, vai acender o LED porque vai fechar. Imagina, o coletor jogando na terra, fica em série, resistor, LED, e aí ele funciona. Mas como é que eu vou fazer que chegue aqui, certo? Que chegue aqui uma tensão mais alta? Então a gente sabe, veja, a tensão mais alta é quando for nível 1, que é de 3 a 5 volts. Então coloquei aqui na saída. Então como é que eu vou conseguir aqui, como é que eu consigo ter um nível 1 aqui na saída? Como é que eu consigo? Se eu colocar aqui na entrada, se eu jogar aqui na terra, se eu jogar na terra, o pino 1, certo? Então vai ser o quê? Um nível baixo. E aí a tabela verdade diz, nível baixo vai sair nível 1. Então ele sai nível 1, ele sai com uma tensão. E aí na prática, aqui a gente fez isso na prática, pessoal. Aqui vocês vão ver também, e encontramos aqui 3,5 volts, que corresponde ao nível alto, certo? Que é o nível 1. Isso aí corresponde ao nível 1.
ok? 3,5, tá vendo? Então, essa tensão alta passou pelo resistor, tá vendo? Vem para o resistor, que passa aqui para a base, na junção direta, polarização direta, base emissor, gerou uma DDP de 0,8, saturando o transistor. Satura o transistor, tem que ser acima de 0,7, 0,75, 0,73, já está saturando. Então ele fecha aqui coletor com emissor e acende. Aí eu vou dizer, olha, funcionou essa porta lógica. Aí você diria, está todo bom CI? Eu digo, não, essa porta lógica. Se eu quiser testar a segunda porta lógica, não tem nenhum problema. Eu simplesmente desligo aqui, certo? Vou ligar a saída 4 aqui agora, tiro aqui e ligo a entrada 3. Se novamente acender o LED, certo? Porque vai sair aqui nível 1, porque eu joguei a 3 na terra, eu digo, opa, está funcionando agora essa porta 2. Se eu quiser a porta 5, a saída, essa terceira porta aqui, ó, certo? A terceira saída, ó, eu vou ligar aqui ela e colocar o 5 no terra. Sai pelo 6. Se tiver nível 1, ele vai acender. Então, já testei essas portas, certo? Saindo com nível 1. E como é que vai sair nível 0? Certo? Nível 0. Nível 0 vai sair quando eu fizer o quê? Quando eu pegar, por exemplo, tirar do pino 5 aqui, ó, por exemplo, e jogar na alimentação aqui do resistor. Aqui tem 5 volts, passo pelo resistor, ele está jogando uma tensão aqui, está jogando uma tensão o quê? Uma tensão alta que está chegando, ó, nível alto, e se entra nível alto, que é 1, vai sair o quê? Vai sair o nível 0 aqui. Vai sair nível 0. E aí, nesse caso, o transistor vai o quê? Não vai saturar, vai ficar em corte e o LED vai apagar. Então, no transistor NPN, se chegar nível 0, que é uma tensão muito baixa, vai gerar uma corrente muito baixa, ele não vai saturar, o LED não acende. Aqui a gente observou que dava 0,15 volts nessa condição de nível 0, que é exatamente, ó, entre 0 a 0,8. 0,15 é bem menor do que 0,8. Então, ele aí, nesse caso, ó, ele está em corte, correto? E é desse lado de cá, desse lado, aqui, ó, tá vendo? Não tem tensão também. Aqui não vai ter essa tensão, porque aqui é quando estava o quê? Quando ele estava com nível 1. Aqui ele não está com nível 1. Então, ele aqui, ó, ele aqui vai ter uma tensãozinha aqui, praticamente, que é essa aqui, 0,15 volts, certo? Nessa condição aqui, ó, correto? Pronto. Aí eu testei essas portas lógicas. Eu tenho que fazer esse processo em todas as outras portas para poder concluir que o CI está bom. Agora eu vou retornar o desenho que estava, certo? Então vou apagar aqui, certo? Apagar aqui e vou retornar como estava o desenho anteriormente. Volto para aqui, fio, deixo as portas lógicas aí, certo? E agora, veja só, aqui já testei essas aqui, faria com todos. Eu agora quero o seguinte, pessoal. A missão minha é a seguinte, vou apagar também aqui a tensão, certo? Não está nada ligado aqui, olha, tá vendo? Não está nada ligado, tá vendo aqui, ó? Pronto, está desligado, é a tensão de base. O CI está aqui, correto? Então, imagine agora o seguinte, pessoal. Eu quero que quando tem um nível baixo, esse LED aqui acenda. Para acender com nível baixo, pessoal, não tem como eu fazer com o NPN. Porque o NPN, para acender, precisa que a base chegue a um nível alto para poder saturar e ligar ele, certo? Não tem. Aí é o caso onde se utiliza o transistor PNP. Veja o detalhe, olha o macete. Então, quando eu quiser um nível baixo, para acender, eu tenho que usar um PNP para aplicar na base. Então, veja, vamos lá. Vou fazer aqui. Agora, nesse caso aqui, ó. Vou trazer até aqui. E daqui vou botar uma chave para aqui e outra para cá, certo? Vou fazer uma ligação para cá e para cá. Vamos supor agora que eu ligue aqui, ó. Aqui no nível positivo. Aqui é nível H, né? Porque a tensão aqui tem 5 volts, aqui tem 3 e pouco. Então, quando eu aplicar aqui, o que é que vai acontecer? Vai chegar essa tensão, chegou nível H. Nível H, que é 1, vai sair 0. Então, aqui vai sair 0. Quando for para o transistor,
certo? 0, ele não polariza a base do transistor NPN, aqui o LED aqui fica apagado, certo? Agora, quando for esse mesmo 0 que está aqui, chegar aqui, ó, o 0, que é o L, né? Chegar no transistor agora no PNP, pessoal, quando chegar aqui, certo? Agora, quando aqui a base for agora tiver com nível 0, que é o L, agora o transistor satura e aí acende o LED. Veja que interessante. Ou seja, o transistor PNP, ele vai acender, ele vai saturar quando a base for nível baixo. E aí ele vai saturar coletor com emissor, fazendo que o LED acenda. Por isso que certas placas tem momento que usa transistor PNP, tem momento que usa transistor NPN, dependendo de como é que o engenheiro quer que ele ative o LED, se ele quer com nível alto ou se quer com nível baixo. Entendeu agora? Então aqui, conclusão, veja. Aqui agora está em nível baixo, então deu 0,15 volts, 0,15. Então esse 0,15 aqui é o mesmo daqui, que vai chegar 0,15, que é uma tensão muito baixa. Como o PNP, o emissor, tem a maior tensão no coletor na Terra, ele vai o quê? Ó? Um nível baixo, o transistor satura, o PNP, LED acende. E com nível 1, o transistor PNP, ele vai entrar em corte, ele apaga. É o inverso desse, ó. O inverso. Esse aqui, o NPN, ele só acende quando tiver com nível 1. Esse aqui só acende o PNP quando tiver nível 0. Então é dessa forma, certo, que você agora entende quando é que o projeto vai ter e por que vai ter um PNP. Porque eu quero que ele ative, que ele chaveie com pulso quando for um nível baixo. Por que NPN? Eu quero que ele ative com um nível, um pulso alto. Então isso aí, pessoal, a gente vai ver no nosso quarto vídeo. Então vamos lá, vamos fazer a aula prática.